Olá, alunos. Aqui é o professor Geraldo, da disciplina de História e Estudos Amazônicos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o tema o racismo na sociedade brasileira. Nos últimos meses, nós estamos acompanhando uma série de manifestações contra o racismo, que tomou um impulso com o grupo chamado As Vidas Negras Importam. Essas manifestações, elas iniciaram a partir do assassinato do segurança negro George Floyd pela polícia dos Estados Unidos por meio de asfixia. E essas manifestações, elas trouxeram à tona o tratamento desigual que os negros sofrem em relação aos brancos pela polícia. Então, se você for ver, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o índice de negros que são mortos pela polícia em ações violentas, em abordagens, simples abordagens policiais, são bem maiores do que o número de brancos. Então, isso traz um tema importante para a discussão, que é o racismo na nossa sociedade, no Brasil. Hoje, muita gente ainda nega a existência do racismo, diz que são reclamações que não têm fundamento, dizem que isso é mimimi, que é uma coisa menor. Então, em primeiro lugar, uma característica do nosso racismo é que esse racismo a existência desse racismo é negada. Então, isso é uma construção que vem desde o período colonial, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A escravidão negra, ela se inicia com o tráfico de escravos, em que os negros, os portugueses, faziam comércio lá na África e traziam negros para serem transformados em escravos para trabalharem aqui no Brasil, inicialmente nas plantações de cana-de-açúcar. Então o negro ele vai sendo inserido na sociedade brasileira de forma violenta, ele é tirado da sua terra de forma violenta pelos portugueses, é levado para uma terra que não conhece e ele é tirado dele a sua condição de ser humano. Então o negro, ao longo do tempo, esse negro que vai ser escravizado, que vem da África, ele vai ser tratado como um animal, como uma coisa que pode ser objeto de compra e uso pelos brancos. Um argumento que muita gente usa hoje para negar o racismo ou desvalorizar a luta do movimento negro é dizer, mas na África se tinha escravos. Ora, a gente tem que entender o contexto da época, o contexto histórico. Se tinha escravos realmente em várias sociedades da antiguidade, na Idade Média, mas a escravidão ela não era associada à cor da pele. Ela era associada àquela tradição de que, numa guerra, os povos vencidos tinham o direito de escravizar os outros. Então, quem vai inaugurar essa questão do escravo negro vão ser os portugueses, já a partir do século XVI. Então, os negros que chegam ao Brasil, eles são de várias etnias africanas, de vários povos, e ele é obrigado a trabalhar aqui no Brasil, numa terra estranha, sem conhecer ninguém. Cabe dizer que nessa viagem já muitos faleciam porque eles eram amontoados nos porões do navio, sem a mínima condição de higiene, de alimentação, e os que chegavam vivos aqui eram colocados para serem comprados pelos senhores mais ricos da sociedade brasileira. Então, essa situação de escravidão, e aí você tinha também escravidão indígena, mas aí a escravidão negra vai predominar por conta do lucro que o tráfico negreiro ele dava aos portugueses, aos traficantes de escravos.
ela vai durar aí mais de 300 anos, né? E aí você tem, é importante destacar, as lutas dos negros, que já começam, né, desde esse período colonial. E aí você tem a ação dos quilombos e dos mocambos, né, que eram os locais de resistência, né, que os negros fugidos eles organizavam. E aí o mais conhecido, né, é o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, no final do século XVII. Né? E aí você tem a figura do Zumbi como o principal nome da causa negra hoje, né, escolhido pelo movimento negro. Então, mais de 300 anos aí a sociedade brasileira, né, foi marcada pela existência da escravidão desde o período colonial, passando depois pela fase do império, né, quando o Brasil era império na época de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Somente em 1888 vai ser assinada a Lei Áurea, né, que extingue a escravidão no Brasil. Só que aí o Estado brasileiro ele não se preocupou em integrar o negro na sociedade, né? Então, o discurso na época, no final do século XIX, início do XX, era que o negro era um mal, né? E aí eles queriam o quê? Transformar a sociedade brasileira em uma sociedade branca aos moldes da sociedade europeia, né? E para isso, o governo brasileiro estimulou a imigração de europeus brancos, né, vindo de países como Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Então, por isso, por exemplo, que no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, você tem muitos imigrantes alemães e italianos, né, que vieram nessa época para trabalhar na agricultura. Enquanto o governo fazia isso, os negros eram expulsos, né, do centro da cidade e eram mandados para as periferias, né? E aí que você tem o surgimento das chamadas favelas, né, das periferias habitadas sobretudo por negros. Por quê? Porque após a abolição da escravatura não houve uma política de integração do negro, não se ofereceu estudo, não se ofereceu trabalho, não se ofereceram oportunidades para esse negro recém-saído da escravidão. Ao contrário, o negro passou a ser cada vez mais marginalizado, né? Práticas relacionadas aos negros foram tornadas crimes logo no início do século XX, né, com a República. Por exemplo, a capoeira, né, as religiões afro-brasileiras, né, o candomblé, a umbanda, tudo isso era marginalizado, era mal visto pela sociedade. Hoje, ainda hoje, né, você encontra isso em relação às sociedades afro-brasileiras, né? É macumba, é coisa do diabo. Então são discursos que discriminam, né, outras religiões que não são dos brancos. Então, ao longo do século XX, os negros lutaram, né, contra o racismo que vigorou na sociedade brasileira, mesmo após a abolição da escravatura. E aí, no início do século XXI, já nós temos algumas políticas, né, que visavam a integração maior e valorização do negro na sociedade como forma de combater o racismo. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Lei 11.639 de 2003, em que torna como obrigatória o estudo da história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? Então, por isso que hoje vocês, alunos, estudam, né, história e cultura africana, né, afro-brasileira. Nós temos, por exemplo, a Semana da Consciência Negra, né, em muitas escolas, em novembro. Isso não tinha antigamente, né? Isso já é uma política recente, porque o único meio de combatermos o racismo é por meio da educação, né? Então, por muito tempo, a educação brasileira ela não abordava o negro, não abordava a história, a cultura do negro, a religião, e o negro era como se fosse um ser ausente dessa sociedade, né? Outras políticas também que foram criadas recentemente são as cotas raciais, né, nas universidades e concursos públicos. Então, essa é uma forma também de fazer com que mais negros possam chegar à universidade e conquistar espaços de trabalho, né? Então, hoje
hoje nós já vemos, por exemplo, negros prestando telejornais, negros com papéis de destaque em novelas, negros médicos, negras assumindo posições aí de pesquisadoras. Então, homens e mulheres negras vêm ganhando destaque nos últimos anos. Só que isso ainda não é o suficiente, né? Nós ainda temos uma grande desigualdade na nossa sociedade e essa luta ela tem que continuar. E ela tem que ser uma luta de todos, né? Do negro, do branco, do indígena, do oriental, de todos contra o racismo. Porque todos contra o racismo é que a nossa sociedade pode ser uma sociedade mais igualitária e com oportunidade para todos, né? Então, isso aqui é um comentário, né, bem breve, né, sobre o racismo. Nós vamos voltar sobre essa questão outras vezes. E espero que vocês também, no dia a dia de vocês, promovam ações também que combatam o racismo, porque isso aí é crime, né? Isso aí, hoje, pessoas podem ser condenadas também pelo crime de racismo. Então é isso, pessoal. Espero que todos estejam bem. Continue usando máscara, álcool gel, evite aglomerações, tá? E é isso. Estou com saudade de vocês, né? Todos nós professores estamos e estamos aí aguardando o momento de voltar para a escola. É isso que eu gostaria de comentar hoje. E abraços, né? Compartilhem o vídeo, comentem, curtam nas redes sociais da escola e até o próximo vídeo. Abraço.